Estamos em uma jornada de 12 semanas, é a nossa campanha, né? Já estamos há 8 semanas aprendendo sobre as crenças e os valores que nós temos tomado para essa igreja. Faz necessário lembrar de que são as nossas crenças que moldam o nosso jeito de pensar, e nós agimos com base naquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que assim como imaginou o homem, assim é. Então não tem como querer mudar comportamento se nós não mudamos as nossas crenças, a maneira como nós pensamos acerca das coisas. E é por isso que nessa campanha de 12 semanas, essa jornada, a cada semana nós temos falado aqui, tanto no culto quanto nos devocionais que são postados no nosso aplicativo diariamente, sobre os temas que está moldando, amém, a nossa maneira de ver as coisas. Na semana que se encerrou, ontem, nós estamos falando sobre a importância do culto doméstico, a importância da nossa família ser uma igreja. Nós já falamos aqui sobre comunhão, discipulado, falamos sobre o cuidado, falamos sobre as novas oportunidades, enfim, nós já falamos sobre 8 temas que refletem muito bem as crenças que nós estamos fundamentando a nossa igreja. A partir de hoje, a partir desse exato momento, nós trabalharemos mais uma crença, no nome de Jesus, amém? E que crença é essa? Somos o lar da gratidão, a porta da aceitação e a escola da transformação. Então, nós acreditamos, e é isso que nós vamos declarar, que esta igreja é um lugar de gratidão, é um lugar de reconhecimento, é um lugar onde nós estamos atentos, amém, àquilo que está sendo feito. Somos e seremos uma igreja que aprenderemos a ser grato por todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que nós chegássemos aqui, aos novatos na fé, aos que vão se batizar agora no mês de setembro, aos que se batizaram no início do ano. Você só pôde encontrar a Cristo a partir desta igreja, porque várias outras pessoas nos antecederam e prepararam o caminho para que nós estivéssemos aqui. E devemos demonstrar gratidão a tudo isso. É por isso que esse valor é tão importante, essa crença, para que nós aprendamos não apenas a valorizar quem construiu toda a história desta igreja, mas valorizar a todos que já estão aqui trabalhando, construindo a história para a nossa posteridade. Até Jesus voltar, querido, muita gente vai passar por aqui, vai deixar uma parte dela aqui. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa história. Quero agradecer a Deus por você fazer parte dessa história. Quero agradecer a Deus por cada pessoa que fez parte dessa história. Por isso, falar sobre gratidão como a nossa 9ª crença sendo estabelecida nessa jornada, para nós não é apenas uma honra, uma alegria, mas é um dever. E quando nós falamos sobre gratidão, é importante dizer, e eu quero trazer aqui para você, que ser grato faz bem. Eu quero dizer 6 elementos que a própria ciência já identificou como resultado da gratidão na vida das pessoas. Primeiro, a gratidão, ela gera sentido à vida. Amado, a vida não teria sentido se nós não fôssemos referência da expressão da gratidão. Não tem coisa mais triste no mundo do que você viver com pessoas que são por natureza amarguradas. Porque uma pessoa amargurada, ela tem por prerrogativa a ingratidão, porque ela nunca está grata com nada. Independente da circunstância, por mais que seja benéfica a ela sempre vai olhar o lado do copo meio vazio. É por isso que a gratidão, ela nos traz propósito. Quando você olha para o céu, olha para o firmamento, como está lá no Salmo 19, você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Quando você olha para as enfermidades que atingem as pessoas do mundo todo, as guerras, os lugares difíceis de se viver. Ontem estávamos em uma reunião e foi nos apresentado um pouco do quadro de algumas igrejas nossas lá na África, onde as pessoas, elas são gratas por comer barro. Isso trouxe ao meu coração um sentimento de gratidão a Deus pelo privilégio de ter nascido no meu país.
mas também de compaixão por essas pessoas. Um missionário que está na Venezuela, onde ele só pode comer uma refeição por dia. Então, sou grato a Deus. Quando você começa a observar o cenário do mundo, você precisa entender que Deus teve um propósito em te plantar no país que você mora, na cidade que você mora e até na igreja que você congrega. A ciência também nos fala que quando você, e isso é a ciência comportamental, já nos fala, que quando você é uma pessoa grata, quando você desenvolve, amém, hábitos de gratidão, eu não estou dizendo de momentos de gratidão. Lembra que essa jornada é para desenvolver novos hábitos. Então a gratidão não é um momento de gratidão, é um hábito de gratidão. Isso é um comportamento, é uma atitude que você vai ter constantemente. Então quando você é uma pessoa que tem por hábito gratidão, você desenvolve melhor os seus relacionamentos. Os relacionamentos melhoram, se potencializam, principalmente dentro do âmbito familiar, onde, querendo ou não, a ingratidão sempre bate a porta. Uma outra coisa favorece o seu bem-estar. O seu próprio cérebro começa a trabalhar ao seu favor, encontrar novos caminhos. A gratidão nos beneficia e muito. Quando olho para a Bíblia Sagrada, eu vou perceber em diversos textos, em diversas referências, pessoas que se expressaram, as pessoas que louvaram a Deus, porque elas estavam gratas mesmo em momento de aflição. Por exemplo, que lembrar de Paulo e Silas, que mesmo depois de feridos, machucados, estavam presos, mas eles encontraram motivos para louvar a Deus, porque eles estavam gratos pelo sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Pedro vai escrever a nós, dizendo que se por amor a Ele nós somos perseguidos, injuriados, feridos, isso é motivo de gratidão. Por quê? Porque nós não recebemos apenas o privilégio de falar sobre sofrimento, ou de falar sobre Jesus, mas o privilégio de sofrer por Ele. Sofrer por Jesus é motivo de gratidão. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos aprender a expressar essa gratidão de maneira muito prática. Porque o que a gente encontra, que muitas das vezes as pessoas, existem alguns grupos de pessoas que sabem que a gratidão ela precisa ser exercida, mas não sabem como fazê-la. Tem uma frase de William Shakespeare que eu gosto muito de relembrar, quando ele diz: nunca diga que alguém não te ame. O fato é que ela pode te amar, mas não saber como expressar isso. Existem simplesmente fatos de que eu posso amar, eu posso ser grato, mas eu não sei como, de forma prática, expressar isso. Você já se viu numa situação onde você sente, entende, mas quando alguém te pergunta para você expressar, você não tem palavras? Você não sabe como dizer aquilo? É assim que acontece com algumas pessoas em relação à gratidão. Ela até sente, ela até observa, mas ela não sabe como expressar isso. E no texto que nós lemos hoje, vai nos dar 3 exemplos de como expressar de maneira prática e como desenvolver o hábito da gratidão. Você já percebeu comigo que nós temos aqui uma história que envolve no mínimo 4 personagens. Uma mulher rica, o esposo dela, o profeta Eliseu e o rapaz que andava junto com ele, o mancebo, o garoto. O texto diz que essa mulher observa Eliseu e percebe que ele é um homem temente, um homem de Deus. E ela chega para o marido dela e disse: olha que homem bacana, toda vez que ele passa aqui, a gente convida ele para almoçar, ele vem, almoça conosco, e ele é um homem diferente. Vamos fazer o seguinte: vamos construir no terraço da nossa casa um quarto, um local cômodo para que ele possa, toda vez que passar por aqui, ter um lugar para repousar. E o texto é muito claro, porque o texto diz que eles não apenas constroem, mas eles mobiliam o lugar. Eles colocam uma lamparina no lugar. Não. Do início do chamamento de Eliseu até nesse momento, eu não vejo nenhum ato
de ninguém expressando de maneira tão contundente a gratidão pelo serviço que o profeta estava prestando a Israel, por reconhecer o trabalho dele. Esta mulher reconhece. E o que acontece é que ela faz. E Eliseu então vem mais uma vez. Desta vez ele não apenas janta, mas ele sobe ao quarto para poder repousar. E agora eu quero convidar você a imaginar comigo. Pense aí, Eliseu deitado na cama, recebendo algo que ele não tinha recebido de ninguém. E ele dizendo: rapaz, que legal, que coisa bacana. E nesse momento que Eliseu então entende isso, porque é isso que está descrito no verso, no texto, no versículo 11. Um dia vindo o profeta para ali, retirou-se no quarto e se deitou. E disse a Geazi: vá chamar a Sunamita. Essa mulher não tem nome, porque às vezes para fazer as coisas não precisa aparecer, né? Ela é só apenas reconhecida como a Sunamita. E nesse ato, nessa conversa de Eliseu com essa mulher, eu aprendo 3 coisas que eu quero compartilhar para você, de como expressar gratidão de maneira prática. Repita comigo: gratidão de maneira prática. A primeira coisa, aprenda a reconhecer o que as pessoas têm feito por você. Pastor, mas isso é tão óbvio. É claro que sim. Talvez para você, gente, mas não para alguns. Eu não sei se você já enfrentou situação de que você se esforçou. Cara, deu o seu melhor. Eu vou fazer. E quando a pessoa que você abençoa, você espera dela um elogio, ela nem sequer percebe. Ela nem sequer nota. Eu não sei se você já enfrentou situações assim, mas existem diversos exemplos na Bíblia que o próprio Deus enfrentou isso. Vou dar um exemplo. Abre em Jeremias capítulo 2, versículo 31. Eu vou ler numa versão que eu acredito que no nosso sistema ali não tem, que é a versão Bíblia Nova, né? E ela diz o seguinte, mas pode colocar aí, querido, na versão NVI mesmo. Na versão Bíblia Nova eu vou ler assim: geração ingrata, ouçam com atenção as palavras do Senhor. Por acaso deixei de cumprir minhas promessas? Tem sido como a terra seca e sem luz? Por que então meu povo diz: agora estamos livres e não queremos mais nada com o Senhor? Amados, entenda. NVV, nem sabia que tinha essa versão aí. Bacana. Pô, velho, top. Percebe que esse é um dos diversos momentos que Deus olha para o povo de Israel, esperando receber de Israel uma resposta por tudo aquilo que ele tem feito, por todas as promessas cumpridas, por todos os pedidos respondidos. Mas o fato é que quando chega um determinado momento, principalmente agora no período dos reis, o povo simplesmente ignora tudo que Deus fez. Assim como muitas vezes a gente ignora, assim como o teatro que foi apresentado, quantas vezes nós não percebemos ações básicas? O marido que decide lavar as louças, não é? A mulher que decide em algum momento ajudar o esposo a lavar o carro. Coisas básicas do dia. Sério, irmãos. No dia que a mulher decide fazer o prato que você gosta, ou simplesmente o fato da pessoa estar ali com você. Irmãos, entenda bem, quantas pessoas hoje queriam estar aqui onde você está? Eu posso dizer para você que eu não sei o número, mas eu sei que um monte de gente que está hoje nas camas dos hospitais queria ter o privilégio de estar aqui onde você está. Todos os dias Deus está fazendo coisas para nós,
e nos permitindo vivê-las. Porque a vida e a morte está na mão do Senhor. Se hoje, se agora Ele decidir que você vai morrer, acabou. Você está aqui hoje porque Deus decidiu que você vivesse mais uma noite, mais um dia, mais uma hora. Lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, das quais dirá, não tenho neles prazer. Você já pensou, você já entendeu que tem muita gente vivendo nos dias que eles falam, não tenho neles prazer? E enquanto você está na sua juventude, igual o Chaves cantava, existem jovens de 80 e tantos anos, e existem velhos de apenas 26. Vocês lembram? Pelo amor de Deus, vocês lembram disso? O que acontece é que as pessoas não aprenderam a valorizar cada segundo que Deus tem dado a nós. A gente não está satisfeito com o emprego. Irmãos, você já ouviu, não sei se você já ouviu falar do Daniel Godry. Ele conta algo interessante em uma das suas palestras. E ele diz do bola cheia e do bola murcha. Aquela pessoa que está aspirando por um trabalho, sabe? Ela sai, eu quero trabalho. E ela fica ali, coloca currículo. E aí, beleza, ela consegue. Então ela liga para a mãe e fala, mãe, eu consegui o trabalho. Olha, foi assim. E ela vem toda empolgada. Eu vou começar amanhã. Legal, ela estava desempregada, então ela começou a trabalhar. E ela começa a trabalhar na empresa. E aí acontece, é que as pessoas que já estão lá há muito tempo, né? Começam a dizer, você está tão feliz? É uns que está aqui, é quem está querendo sair. E vocês não sabem nada, inocente, querem entrar. Moço, o salário aqui é tão bom. Moça, a gerente, aquela cobra. Não, você vai ver. O problema é que rapidinho a sua bola começa a se esfriar. Parece que eu falei. Porque você começa a esquecer que um dia você pediu a Deus um emprego. Você começa a se esquecer que um dia você fez campanha para que as portas se abrissem. Mas quando ela se abriu e você começou a se acostumar com ela, você disse, Deus, o Senhor errou. Eu acho que o Senhor cometeu um crime contra mim, me dando esse emprego. Eu imagino Deus falando, miserável, você não sabe o que você quer. Você pede uma coca de 250, vem, te dou. Depois você vê o outro que está andando ali no de 500 e muda. Você percebeu que isso aconteceu na Bíblia? O texto vai dizer no livro de Êxodo que o povo orou. O povo ficou 430 anos presos no Egito. No ano 205, uma nova nação toma o Egito, assume o controle do Egito e se torna faraó, os Íquisos. E depois que os Íquisos tomam a direção do Egito, eles mudam o sistema, esquece a memória de José. E o povo hebreu que estava vivendo tempos áureos começa a viver tempo de perseguição. E aí eles começam a dizer, Senhor, livra a gente daqui. Senhor, livra. E aí Deus chega em Êxodo, capítulo 33, encontra Moisés e diz, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e o clamor deles chegaram até mim. No capítulo 3, Deus chama Moisés e fala, então é por isso, porque eles oraram. Eles estão há 200 anos orando, eu vim respondê-lo. E Deus então envia Moisés com a libertação. Vocês perceberam o quanto que o povo ficou murmurando para não receber Moisés? E ainda mais, depois que Deus liberta o povo está indo no Egito, no deserto, e eles chegam, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Aí eles começam a falar, ai, que saudade dos alhos e das cebolas lá do Egito. Melhor estar lá do que estar comendo aqui esse pão miserável. Percebe? Aí nós mudamos muito rápido. Sabe por que nós mudamos? Porque nós não reconhecemos aquilo que Deus tem feito. Lembra no dia do seu casamento? Quem é casado, ele dá um glória a Deus. Um pouquinho. Casou. Gente, eu falo de casamento, meus olhos ficam, porque sinceramente, eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi me casar com minha mulher. Nossa, Deus, coisa fantástica.
Mas aí quando vem a pressão, quando vem a angústia, a luta, quando as ideias não batem, quando as circunstâncias começam a apertar, a primeira coisa que vem na sua cabeça, no seu coração é: eu não quero mais esse camarada, ou bicho ruim, ou mulher ruim. Porque nós temos a tendência de se esquecer rapidamente. O que acontece? O que acontece é que nós somos ingratos por natureza. Nós temos uma memória muito curta e nós nos esquecemos que, querendo ou não, você está vivendo aquilo que de alguma forma lá atrás você decidiu. Direto ou indiretamente você decidiu por isso. O que eu vejo em Eliseu? Alguém que olha pelo que a mulher está fazendo e sendo grato e reconhecendo. Olha a pergunta que ele manda Geazi fazer à mulher. Venha comigo aí no texto, versículo 13, na parte A do versículo. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. 2 Reis 4:13. Será que você tem conseguido observar o trabalho que as pessoas estão tendo? Filhos, será que você tem conseguido observar o trabalho que os seus pais têm para que você pudesse ter o mínimo, o que você tem? Será que você reconhece o trabalho, o esforço que a sua mulher está empregando no dia a dia para ser a melhor esposa possível, o marido, o melhor marido? Amado, entenda bem, presta atenção. Tem gente ruim? Tem gente ruim. Tem cara que não presta, é cabra da peste, como diz o povo, e intencionalmente são maldosos, mas não é a sua maioria. Não é a sua maioria. Principalmente quando essa pessoa conhece a Jesus. Ela pode não ser a pessoa que você gostaria que ela fosse, mas não significa que ela não está se esforçando para ser. Você está entendendo? Ela não pode, talvez não esteja sendo a pessoa que você gostaria que ela fosse. Talvez você esperaria mais. Mas qual é a frase do Mário Sérgio Cortella que eu repeti aqui no culto passado? Faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Por isso, aprenda a reconhecer. Aprenda. Lembra de Davi? Quando ele quis beber aquela água, ele diz: que vontade de beber a água que está de frente a Jerusalém. Os soldados dele, simplesmente ao ouvir ele comentar isso, foram lá beber. Atravessou o exército dos filisteus, pegaram da água, trouxeram. E quando entregou a Davi, Davi disse: eu não posso beber essa água. Eu não posso fazer isso, porque vocês arriscaram a vida para trazê-la a mim. A Bíblia diz que Davi derrama a água como oferta ao Senhor. Davi estava reconhecendo o trabalho e o sacrifício daqueles homens. Então aprenda uma coisa, querido. Primeira atitude prática de uma pessoa que é grata ou que ela está desenvolvendo gratidão é reconhecer os pequenos esforços de todos os dias. É muito fácil agradecer quando se chega com um presente. Uau, é legal. Ou quando se faz aquele almoço, ou quando... Dei esses exemplos. Agora, ser grato pelas coisas mínimas que a pessoa faz por você. Detalhe. O reconhecimento, por mais que a gente fale sobre tudo isso, não seria um reconhecimento genuíno se você não tivesse a humildade de entender que você não merecia o que essa pessoa está fazendo por você. Quero falar de novo. Você não merece nenhum bem que alguém faça para você. Ao contrário do que os coaches estão falando, embora tenha essa formação, mas eu não concordo em muita coisa, do merecimento, eles impregnam na pessoa a intenção, a ideia de que sem o merecimento ela não consegue conquistar as coisas que ela busca, então ela precisa aprender que ela merece. Ao contrário dessa verdade que eles ensinam, por favor, irmão, se alguém tentar infiltrar isso na sua cabeça, porque vai sim, em vídeos e palestras, vai aparecer isso, eu estou falando porque tem. O ser humano não merece nada de bom. Isso escandaliza.
pode até escandalizar, mas o que merecemos é a morte. Romanos capítulo 7, verso 18, Paulo vai dizer o seguinte: sei que de nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou quem faço, mas o pecado que habita em mim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que não existe nenhum justo sequer, e nós já falamos sobre isso aqui algumas semanas passadas. Então isto é, nada de bom que nos aconteça é porque nós merecemos. A Catarina falou muito repetitivo, é porque eu mereço. Essa é a ideia falsa. E é por isso que nós achamos, por acharmos que merecemos sempre o melhor do meu marido, do meu esposo, da minha filha, do meu filho, achar que eu faço por merecer, é por isso que nós não somos gratos. Por quê? Porque o que a pessoa faz por você nunca será o suficiente. Nunca será. Nada que você faz para alguém nunca é suficiente. E infelizmente existe aqueles que nada que você faz, por mais que você insista a fazer, por mais que você faça 24 horas e viva, ou até morra por a pessoa, não será suficiente, eu te garanto isso. Porque mesmo Jesus dando a vida dele por nós, para muitos de nós, isso ainda não é suficiente. Você continua reclamando pelo emprego que não vem, pelo filho que não tem, pela cura que não recebe, pelo milagre que não aconteceu, pela oração que não foi respondida, sendo que se você olhar para trás, você vai perceber que tudo que você precisava era ser salvo do inferno, e Jesus já fez isso naquela cruz. Isso era suficiente para cada um de nós. Então você não merece nada, por isso tudo que vem para você na sua vida, o mínimo que seja, até um desenho rabiscado por uma criança, precisamos ser gratos, porque isso é um favor imerecido da parte de Deus para nós. Isso é um favor. Então aprenda a ser grato pelas expressões mais simples, pela incompetência, porque se não está saindo do jeito que você gostaria, é porque você tem um nível de exigência. Mas se a pessoa não está conseguindo cumprir o nível de exigência seu, não é porque ele não quer, é porque ninguém pode dar o que não tem, ou o que não consegue, ou o que não aprendeu, ou o que não está na altura dela. Então seja grato. Vira para o seu irmão e diga: seja grato. Para ser grato, você precisa aprender a reconhecer os esforços alheios. Aprenda a reconhecer os esforços alheios. Às vezes é simples. Às vezes é simples, irmãos. Às vezes não vem com o luxo que a gente gostaria, não vem na embalagem que eu gostaria, não vem com requinte, mas vem com voluntariedade, a humildade. Existe uma psicóloga aí, Adriana Dula, ela vai dizer no seu livro que a gratidão requer humildade. É necessário reconhecer os gestos dos outros em detrimento do meu merecimento. Então, irmãos, aprenda a reconhecer. Enquanto você não aprender a reconhecer as coisas simples que as pessoas fazem por você, você nunca vai conseguir aprender a ser grato o suficiente para com ninguém. Vou te dar um exercício básico, 10 segundos. O que alguém fez por você hoje? Lembre das coisas mais simples que alguém fez por você. Lembre aí. E eu quero que você, em nome de Jesus, no seu coração, fale assim: eu agradeço. Agradeço pelo meu marido ter posto lixo lá fora. É obrigação dele, não. Por mais que é um dever dele ou do seu, isso beneficiou os dois. Agradeça a Deus por sua esposa ter lavado os pratos, porque se ela não tivesse lavado os pratos, estaria fedendo agora depois do culto. Agradeça a Deus. Sim, irmãos, essas coisas. Você pode fazer isso agora? Você pode fechar seus olhos? Começa aí a trazer em nome de Jesus. Vamos lá, reconheça os pratos lavados. Reconheça, sim, meu irmão,
a lâmpada trocada, reconheça as coisas básicas, agradeça ao Senhor, falando: muito obrigado pelo marido que me destes, pelo filho que o Senhor me deu, muito obrigado porque nas coisas mais simples e comum eu vejo que não é porque eu mereço, mas porque é a expressão da graça do Senhor. Mas agora, além de reconhecer o que essa mulher fez por ele, Eliseu me ensina e automaticamente ensina a você uma segunda verdade. Está no capítulo 4, no versículo 13. Agora na parte final do versículo. Depois que ele reconhece o que a mulher fez por ele, ele pergunta para ela, verso 13: o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? Verso 13. Ao comandante do exército? Segunda verdade que eu aprendo: que a gratidão na prática vai exigir de você, repita comigo, serviço. Serviço. Trabalho. Irmão, presta bem atenção. A cada dia mais nós somos treinados. Ei, você está sendo treinado pelo Instagram. Você está sendo treinado pelas mídias sociais, como tudo. Instagram é só uma delas, mas principalmente ele é o que mais atrai. Você está sendo treinado pela Netflix e por todas essas redes a ser cada vez mais, a buscar cada vez mais comodidade, conforto. Perceba que as pessoas hoje estão tendo dificuldade de sair de casa. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui amam mais a sua casa, o seu lugarzinho, o seu cantinho, do que os lugares públicos? A nova geração agora está amando o seu quarto. Inclusive no Japão saiu uma pesquisa chamando a geração do quarto, porque a galera hoje está amando viver apenas a sua vida reclusa no seu ambiente, na sua caverna, com seu celular, comunicando com o mundo, mas não comunicando com quem está perto. Chama-se rede de relacionamento. Só marketing falso, porque não é uma rede de relacionamento. Porque de fato você está relacionando com a máquina, mas as pessoas que verdadeiramente fazem diferença na sua vida, os contatos acabaram. Quantos momentos bons de diálogo proveitoso os pais estão tendo com os filhos? Ou vice-versa. Nem entre os irmãos há aquelas brincadeiras de tapa na cabeça, de brincadeira maluca. Sabe por quê? Estamos vivendo momentos em que as pessoas estão perdendo a intimidade, a conexão. Por vários motivos. Mas a gratidão me leva a entender que uma vez grato e uma vez reconhecendo o que as pessoas fizeram por mim, eu preciso expressar minha gratidão através de atos de serviço. Existe um livro aí chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Se eu conhecesse Gerald Chapman, que é o autor do livro, eu falaria: rapaz, eu concordo com você, mas eu discordo em uma única coisa. Tudo que você fala das linguagens do amor em relação a uma delas são certas, mas menos uma coisa. O que eu falaria? Não existe 5 linguagens do amor. Só existe uma linguagem do amor, manifestada de 5 formas. A linguagem do amor é a linguagem do serviço. É a linguagem do serviço, do trabalho. Essa é a maior expressão de amor. A Bíblia diz que tudo que Jesus fez na cruz é a expressão do trabalho. Deus trabalhou construindo o mundo. Jesus trabalhou salvando o mundo. No livro de Isaías, capítulo 53, diz que ele olhará para suas mãos e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quem ama, trabalha. Quem é grato, trabalha. Isso é serviço. Porque a primeira reação de Eliseu foi: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Será que você já fez essa pergunta para alguém hoje? Porque geralmente nós estamos esperando muito que as pessoas façam para nós. A mulher cobra do marido aquilo que ela acha que o marido deveria fazer, mas ele não faz. Aí vem o marido cobrando da mulher aquilo que ele acredita que ela deveria fazer e ela não faz. Aí vem o filho que é ingrato porque queria que o pai adquirisse algo para ele e não adquiriu. Porque nós estamos sempre na expectativa de alguém fazer por mim, de alguém fazer para mim, mas não de eu fazer para ele. Jesus disse: se alguém quiser que alguém faça para você algo, faça você primeiro a ele.
a ação. O que nós vemos aqui é que Eliseu está dizendo: o que eu posso fazer por você? Vira para o seu irmão e pergunta para ele: o que eu posso fazer por você? Entenda bem, Deus quer que você faça algo para Ele. A segunda expressão da gratidão é o trabalho. Diga comigo: trabalho, serviço. Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora bem, olha o que Paulo diz: ensine, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem, Colossenses 3,16, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E aí no verso 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Perceba bem que Paulo está ligando a gratidão a ações práticas, a servir, a fazer. Entenda, meu irmão, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas meu marido gosta de mim pelo que eu faço por ele. A minha mulher gosta, o pastor, a igreja gosta de mim porque eu faço isso na igreja. E é por isso mesmo. Não tem uma outra razão. Quem não faz é facilmente esquecido. É facilmente. É só você lembrar da rainha Vasti. O rei solicitou que ela fizesse algo. Ela disse: não farei. Ela simplesmente foi substituída. Meu irmão, presta atenção. Eu já falei aqui e vou repetir para você: sempre tem alguém melhor do que você. Sempre tem alguém melhor do que você. Por isso que quando alguém não é grato pelo que tem, ela não consegue fazer nada. E quando ela não faz, naturalmente ela é esquecida. Ah, mas estão me desprezando. Ah, estão me ignorando. Não é não, meu irmão. Não é não, minha querida. É simplesmente que você saiu da sua posição do fazer. Porque a linguagem universal do amor e da gratidão é o trabalho, a serviço. É por isso, meu irmão, se você quer que a sua esposa seja grata, trabalhe, sirva. Sirva. O oposto. Aprenda a se doar. Aprenda a se dar. É essa a linguagem. Por isso que Eliseu está dizendo: peraí, ainda, eu recebi tudo isso, o que eu posso dar para essa mulher? O que eu posso fazer por ela? Salmista no Salmo 116, eu lembro muito do presbítero Márcio, que ele sempre lê esse Salmo 116, verso 12. Ele vai dizer o seguinte: o que farei, na versão corrigida fiel, mas na versão NVI diz: o que retribuirei ao Senhor por toda bondade para comigo. O que nós podemos fazer? Ei, o que você pode fazer para essa atenção? Irmão, já pensou se nós aprendêssemos a fazer? E esse fazer não é esperando nada em troca, não é esperando a retribuição humana, mas o salmista está dizendo: meu Deus, o Senhor já fez tanta coisa para comigo, o que eu posso fazer para retribuir? E aí o próprio salmista se responde. Você já percebeu o verso? No versículo 13 ele se responde. A primeira coisa que ele diz que tem que fazer é que ele ergueria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. Primeira coisa, ele está falando: o que eu posso fazer? Buscar ao Senhor. A única coisa que eu posso fazer para tentar retribuir é buscá-lo, é invocá-lo, é clamar a Ele, é orar a Ele, é reconhecer a salvação dEle na minha vida. Mas ele responde uma segunda coisa que ele pode fazer. Quem está comigo, de glória a Jesus. Ele diz: eu cumprirei os votos que eu fiz aí. Cumprirei. Irmãos, muita gente está querendo quebrar votos, né? Quantas vezes nós queremos quebrar os votos que nós temos diante do Senhor? A quebra do voto, irmãos, é o puro reflexo da ingratidão e da falta de reconhecimento da soberania de Deus, de algo que você pediu ou esperou, mas que agora você está infeliz e
rejeita. Faz sentido para você? É por isso que ele está dizendo. Só que detalhe, o Senhor quer muito mais de você. Tudo que você tenta fazer para retribuir e recompensar, não vai parar. Mas no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, Paulo vai dizer, portanto, Hebreus 12, 28, já que estamos recebendo um reino inabalável. Quem recebeu desse reino aí? Glórias a Jesus. Não, alguns, né? Quem recebeu esse reino para a glória de Deus? Aleluia. O Hebreus diz, o autor diz, portanto, já que recebemos dessa salvação, desse reino, sejamos agradecidos. E aí ele diz, como eu vou expressar minha gratidão a Deus? Adorando a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Olha o que Deus está esperando. Ele está esperando uma adoração aceitável, porque não é qualquer adoração que Ele aceita. Existe adoração que Deus aceita e existe adoração que Deus rejeita. Então, como agradecer a Deus? Adorando a Ele de maneira que Ele aceita, de maneira que Ele goste. E como é isso? A resposta está lá em João capítulo 4. Quem é os adoradores que o Pai tem procurado? Aqueles que o adoram em espírito. É dessa adoração que o Senhor aceita. É desse louvor espiritual e sem hipocrisia. Verdade, autenticidade, coerência entre o que eu canto e o que eu vivo, e o que eu vivo e o que eu canto. É isso que o Senhor tem procurado em nós. Então, esse dilema de como expressar gratidão ao Senhor está sendo resolvido, porque Ele mesmo está dizendo como Ele gosta de que façamos as coisas. O que eu aprendo com Eliseu? Primeiro, reconheça o que fizeram por você. Segundo, desenvolva a atitude de fazer algo por quem fez algo por você. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Mas eu finalizo dizendo uma terceira verdade, que às vezes nós não fazemos com tanta regularidade. No versículo 16, lá do texto que nós estamos lendo, 2 Reis, o texto diz, e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz. Presta atenção, irmãos. Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? Essa frase é tão poderosa, que é usada até no marketing de banco. Essa frase abre portas. O que eu posso fazer por você? Porque em tempos que as pessoas estão buscando pessoas para fazer por si, quando eu posso fazer por você, abre portas. Eliseu pergunta no verso 13. Essa mulher disse, está tudo bem. Por que ela olha? Bom, ela olha o quê? Eu sou rica. O texto diz que ela é rica. Eliseu, um pé rapado. Isso quebra qualquer teologia da prosperidade, né? Ele não tem nada. Ele não tem nada que possa comprar para dar essa mulher que ela não tenha. É por isso que ele diz, você quer que eu fale com o rei? Ou que eu converse com o comandante? Porque era a única coisa talvez possível pela influência política que ele tinha. Ela, não, estou bem, no lugar que eu moro, está tranquilo. Eliseu está em uma situação, porque eu disse, a gratidão reconhece, e a gratidão te leva a fazer algo por quem fez algo por você. Por isso que um dos maiores reflexos da ingratidão é quando alguém faz algo por você e você esquece dela. Porque a gratidão é eu reconhecer o que alguém fez por mim, fazendo algo por ele. Quando eu reconheço Jesus, que morreu na cruz, eu reconheço o que ele fez por mim, é o que o salmista diz, o que eu darei ao Senhor para retribuir, o que eu vou fazer para tentar chegar ao no mínimo próximo. Ah, já sei. Aí ele responde no verso, então é necessário fazer algo por quem fez algo por você. Agora, Eliseu está com um problemão na mão, porque nada do que ele possa fazer vai fazer diferença na vida daquela mulher.
Então ele está com um problemão, porque por mais que ele queira retribuir, ele não tem nada em mãos. Mas ele chega para o seu servo, para o seu mancebo, para o seu discípulo, e disse: rapaz, o que eu vou fazer? É necessário. E Geazi disse: ela não tem filho, e o marido dela é velho. Isso indicando, irmão, a primeira referência de infertilidade masculina. Indicando, não estou dizendo que seja. Porque a expressão não que ela é velha, a expressão é que ele é velho, ele não consegue, o marido não tem como. E o que acontece? Eliseu já sabe, já sei o que ela precisa, já sei o que eu posso dar de presente. E é essa a terceira verdade. Uma pessoa grata, vem comigo, uma pessoa grata reconhece, faz algo porque fez alguma coisa, mas em terceiro, aprende. Se você não sabe, aprenda a presentear, a ofertar, a doar, a dar. Talvez dar presente para as pessoas é muito fácil, mas para outros é um desafio, porque cada pessoa é uma pessoa. Por isso, sua oferta, o seu dízimo, não se trata apenas de uma obediência a uma lei, porque não é lei. Se trata de uma gratidão, de você dar algo que te custa. Para alguns custa o tempo. Tem gente que a sua principal, dar dinheiro não é problema, mas se pedir tempo, tempo é problema. Então lhe custa o tempo, doa seu tempo. Às vezes, irmãos, na nossa mentoria com casais, eu mais vejo a reclamação: fulano tem tempo para mim. Então, dá tempo, é o que te custa. Então sacrifique e dê, porque essa vai ser a maior expressão de amor e de gratidão. É isso, ele então diz: então entendi. E é por isso que o texto diz, que ele fala: daqui a 1 ano você vai estar grávida. Eu sei que o presente não veio dele, o presente veio de Deus, através da palavra profética dele, porque era isso a única coisa que ele poderia ofertar. E eu falo por mim, irmãos, que tem hora que eu fico pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para abençoar e expressar que eu estou grato de alguma forma? Se você não tem nada físico, mas doa a sua oração, doa seu tempo, doa algo, dê alguma coisa. Lembra de Esther, capítulo 9? Esther, a história lá de Esther. O povo lá persegue Ramã e quer matar, e de fato vai conseguir matar. E chega um momento em que Esther revela o plano, e aí Deus dá o livramento a Esther. E Mardoqueu, reconhecendo o que Deus fez por eles, lá no capítulo 9, verso 20, versículo 22, do livro de Esther, disse: e Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes. 21. Determinando que anualmente se comemorasse os dias 14º e 15º do mês de Adar. Verso 22. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a tristeza se tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes, agora presta atenção, como Mardoqueu está dizendo que eles deveriam expressar essa gratidão. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa, de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. Em Lucas capítulo 8 vai falar de algumas mulheres que foram libertas de espíritos malignos. Tiveram a vida transformada por Jesus, lá em Lucas 8. Só que essas mulheres eram casadas com homens públicos, e essas mulheres não tinham como servir, trabalhar na comitiva de Jesus, como está no versículo 2. Mas o texto diz que essas mulheres, não tendo condição de ir por onde Jesus ia, doavam, abençoava, no verso 3, davam do seu bolso recursos. Romanos capítulo 15, verso 26, Paulo vai dizer que a igreja da Macedônia doavam presentes às igrejas lá, aos judeus. E Paulo vai dizer, porque os judeus os abençoou espiritualmente, era necessário que os macedônicos os abençoassem materialmente. O que eu quero dizer para você é que presente, troca de presente não acontece apenas no Natal, nem deveria, nem no aniversário. A troca de presente
Pode acontecer em qualquer momento, só deixando claro. Até no Natal, até no aniversário. Mas o presente mais significativo que nós vemos na Bíblia é o presente como forma de gratidão, como forma de reconhecimento, como forma de alegria pelo que o outro fez. No Antigo Testamento nós tínhamos o sacrifício, as ofertas de sacrifício. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12, para apresentarmos um culto, um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso sacrifício é o nosso presente de gratidão a Deus. O que eu quero te convidar, querido, é olhar para tudo isso que nós falamos, que eu concluo agora, com um coração diferente a partir de agora. Aprenda a reconhecer as coisas que as pessoas têm feito por você, por mais simples que seja. Pare de ficar olhando apenas o que a pessoa não faz, o que a pessoa não é. Aprenda a olhar o que ela é, o que ela tem feito. É só isso. Muda a forma de ver. Pare de reclamar do que não se tem. Agradeça do que se tem, é simples assim. Segundo, tenha a intenção de fazer algo por quem fez algo por você. Se alguém orou por você no dia que você precisou, ore por ela, faça algo para que ela seja, para que você retribua. E em terceiro, como nós vimos na questão de Eliseu, invista. Deus estava matando o povo. E o profeta chegou para Davi e disse: Davi, se você não apresentar um sacrifício ao Senhor, a morte não vai parar, porque Davi tinha feito um censo. Davi então monta e chega num lugar chamado o Campo de Araúna. E Davi vai apresentar um sacrifício. Araúna, reconhecendo que era Davi, que era um rei, disse: Davi, que isso? Eu vou vender o campo para você? Nada disso. Eu vou te dar o campo, vou te dar as ovelhas, se apresenta sacrifício a Deus e que Deus retribua. E Davi responde uma coisa para ele: Não, está errado. Eu quero pagar, eu quero comprar, porque eu não oferecerei a Deus nada que não me custe. Faz sentido para você? Ofereça aquilo que te custa, querido. Ainda que você tenha condição, ainda que as pessoas te ofereçam. Ofereça às pessoas que você ama o que te custa. Se é o tempo que está te custando, ofereça seu tempo. Se é recurso financeiro, ofereça. Mas ter algo que vai de fato te custar alguma coisa. Porque Deus não pensou duas vezes em pagar o preço do Filho para te trazer a salvação. Tem alguém que possa ser grato a Deus por isso? Então eu quero te convidar a orar comigo no nome de Jesus. E expressar isso. Reconhecer a Deus pela grandeza dEle. Reconhecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Somos gratos a Ti, Deus, porque, como vimos, nós não mereceríamos nem estar vivo. E o Senhor nos deu a graça de viver mais uma noite, mais um dia. O Senhor nos deu a graça de ter um relacionamento, a graça de ter filhos, a graça de estar no ministério, a graça de ser amado, a graça de estar congregando em um lugar, a graça de ser atendido pelo Senhor nas orações quando nós clamamos. Somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a servir e nos ajuda a investir naqueles que têm sido bênção para as nossas vidas. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.